Então estávamos a falar, antes de ouvir estes dois telespectadores, o Mário Jorge Costa e o José Ribeiro, estávamos a falar, portanto, das queixas ou dos problemas que chegam aos sindicatos e para os sindicatos depois tentar resolver. Como é que os sindicatos lidam com esses problemas e como é que resolvem alguma coisa? Sim, há muitos problemas que são resolvidos, muitas vezes, diretamente com a entidade patronal, do qual se chega a um patamar de entendimento, no sentido de poder ressarcir o trabalhador dos valores que estão em dívida. Quando isto não é possível, existem organismos, nomeadamente a IRT, a Inspeção Regional do Trabalho, do qual, através de abordada por nós, sindicatos, faz, logicamente, visitas às empresas e, como tal, tem poder também para fazer com que as empresas possam voluntariamente pagar aos trabalhadores, quanto mais não seja, ou de uma forma faseada, se realmente se consegue perceber que a empresa está mesmo com dificuldades económicas, então será paga ao trabalhador de formas faseadas. Portanto, existem realmente alguns mecanismos que têm solucionado problemas de variadíssimos trabalhadores. Muitas vezes chega-nos, tardiamente, o trabalhador já vem com 1 ou 2 ou 3 anos de prestações em atraso, nomeadamente no que concerne às férias, subsídio de Natal e trabalho extraordinário. E às vezes com 3 e 4 meses de salário em atraso. Ora bem, deixou prolongar demasiado tempo este tipo de situação porque tinha esperança de que a empresa, de alguma forma, pudesse ter a capacidade de o ressarcir dos valores que estavam em atraso. E às vezes isso não é possível, não há acordo e então tem que ser pela via judicial. Que tipo de empresas é que... São as mais variadíssimas e transversais nas que estão aqui, especialmente nos Açores, e neste momento é dessas que estamos a tratar, desde a restauração, desde a hotelaria, desde a prestação de serviços, limpezas, segurança privada, entre outras, são as empresas que se encontram em maiores dificuldades de conseguir cumprir com os seus compromissos em relação aos trabalhadores. Então, tudo isso faz com que o 1º de Maio haja motivos para lutar então no 1º de Maio, que se comemora amanhã. E é isso que move, não é, os sindicatos. Exatamente, aquilo que move os sindicatos, mas aquilo que move essencialmente os trabalhadores é precisamente o conquistar de um melhoramento nas suas vidas. Através de melhores salários, através de melhores condições de trabalho. Porque existem condições de trabalho hoje, ainda que são desumanas. Porque se exige às pessoas uma carga horária completamente desumana e gente que tem filhos e filhos pequenos e não tem onde os deixar. Trabalha quantas horas de trabalho? Muitas vezes 14 e 16 horas de trabalho, especialmente nas áreas da prestação de serviços, de limpeza e de segurança Fazendo horas privada. Extraordinárias. Fazendo horas extraordinárias. São pagas? Que a maioria delas não são pagas. E quando são pagas aquilo que nós dizemos a singelo, ou seja, pelo valor da hora normal de trabalho e não pelos valores do trabalho extraordinário, que, por acaso, o Governo, há 2 anos, também desceu esses valores para metade daquilo que deveria ser pago. E vai continuar a descer até ao fim do ano, não é? E vai continuar a descer até ao fim do ano e diz que, inclusivamente, em relação às últimas notícias, que em julho de 2014, portanto, dentro de cerca de 2 meses, os valores seriam repostos, os valores do trabalho extraordinário seriam repostos para os valores de 2012 e, pelos vistos, as entidades patronais estão bastante contentes que o Governo está a pensar prolongar pelo menos até dezembro, se não mais 2 anos. Portanto, e não é por aqui que se consegue dar novamente aos trabalhadores aquilo que é deles, porque lhes foi tirado. E a promessa de que seria uma vigência de 2 anos estes cortes, esta diminuição do trabalho extraordinário, pelos vistos não foi só durante 2 anos, pelos vistos é para continuar mais. E nós perguntamos, bom, se o país está, segundo se diz estatisticamente, melhor, então por que não dar novamente aos trabalhadores aquilo que lhes foi retirado? Para que também eles, de alguma forma, possam fazer e ter melhores condições de vida e mais dignificação e mais vontade de trabalhar para produzir melhor. Muito bem, e já vamos dar a palavra também a Marina Pereira, de São Miguel. Boa tarde, Marina Pereira. Sim, muito boa tarde. Boa tarde.
Olha, eu também queria manifestar a minha, como é que se diz, a minha indignação quanto a essas notícias que ora vêm tapar a boca dos portugueses, dos açorianos, ora vêm tapar, chamam os açorianos, sim, porque são discriminados, são discriminados em todos os sentidos, a nível de viagem, a nível de tudo, e ainda vêm tapar o sol com a peneira, estes nossos governantes, que há muitos números que lhes atribuem, mas é como não quer ser indelicada, não vou lhes atribuir, mas atribuo-lhes alguns. São cínicos, são patatas, são gente que estão no poder, que nós os permitimos a estar lá, que não sabem, não fazem a mínima ideia de governar nada. Ou seja, não devem saber governar uma casa, muito menos um país. Ou seja, se eles exigem, pedem aos portugueses, aos açorianos, que está tudo incluído, para nos fazer, só sabem vir à televisão, dizer para nos prepararmos para mais sacrifícios, para fazermos sacrifícios, tenham dó, tenham paciência enquanto nós vemos os nossos filhos a passar fome, tenham paciência, enquanto eu vi os outros senhores a falar muito bem, que enquanto as nossas mães, os nossos conhecidos, os nossos familiares estão-se a prostituir para dar de comer aos filhos, estão-se a subjugar em todos os sentidos a nível de escravidão nos poucos empregos que há ainda. Não é? As cargas horárias excessivas e que não se pode dizer um não, porque agora o poder está do lado deles, não é? E agora ainda acham-se, isso é indigno para o ser humano, é indigno. E nós é que os permitimos a fazer isso, porque nós não nos revoltamos e nós ainda vamos ouvindo o que eles dizem para enrolar, as enrolações deles, e nós ainda vamos, tipo patatas, votar em gente dessa que não nos diz nada. Portanto, eu acho que as pessoas, cada vez mais, a revolta também faz pensar melhor. Ou seja, pensem e façam uma revolução. Não é preciso garras, ou seja, é preciso fazer garras com inteligência. Não votem, façam uma revolta interior, digam, não votamos, não fazemos, não vamos por gente dessa no poder. Ou seja, nós próprios, como diz o outro senhor, então se é para governar desta maneira, não precisamos de governantes, não precisamos de ninguém. Como a gente governa a nossa vida, vamos ajudar-nos uns aos outros a governar, porque isto assim não dá, porque já há pouco a distinguir o animal do ser humano, já há pouco. Obrigada, Marina. Já não há distinguições aqui. Obrigada, Marina Pereira, pelo seu depoimento. E damos já a palavra a Jorge Rocha, da Terceira. Boa tarde, Jorge Rocha. Olha, boa tarde. Boa tarde. Eu estou aqui da Terceira, como disse, e eu também sou trabalhador e já sofro cortes mensais e até elevados. Não gosto, como toda a gente não gosta. Os sindicatos tentam defender as pessoas, mas os sindicatos têm sido os maiores coveiros das empresas deste país. Eu não sei se o senhor está aí presente, não sei o nome dele, se tem preparação económica ou não tem para estar aí a falar. Ele parece que engoliu uma cassete do tempo do maoísmo e stalinismo. É aquilo que ele aprendeu nos sindicatos, não sabe dizer mais nada. Ele sabe a situação real do país para estar a falar aí. Não sabe. Eu também não sei. Portanto, quem está à frente do país, se toma aquelas medidas, é porque tem que tomá-las, não é por gosto que toma aquelas medidas. E seja qual for o partido, seja PSD, seja CDS ou seja PS, se tomam aquelas medidas, é porque tem que tomá-las. Obrigada. E a gente, como sabe, a gente estava na bancarrota. Obrigada, Jorge Rocha. Blá, blá, que eu estava a vir no rádio, cheguei a casa agora, e parece que não sabe dizer outra coisa, senão falar contra o governo e a favor dos trabalhadores. Isso é natural. Mas parece que engoliu uma cassete do tempo do maoísmo e stalinismo. Obrigada, Jorge Rocha, pela sua participação. E damos já a palavra a Pedro Santos, de Ponta Delgada. Boa tarde, Pedro Santos. Boa tarde. Boa tarde. Bom, eu sou estrangeiro e sou filho de imigrantes. Sou filho de imigrantes e fiquei estrangeiro. Sim, Pedro Santos? Sim. Estamos a ouvi-lo, diga. Então, eu acho... Bem, o Pedro Santos já não está... Já ficar bloqueado. Pedro Santos já não está ao telefone, estamos mesmo na reta final do nosso programa. Há aqui algumas críticas aos sindicatos,
que os sindicatos têm uma função que há pessoas que não que criticam, portanto, a maneira de trabalhar dos sindicatos e a sua função. Com certeza, e tem que se respeitar a opinião de toda a gente. Mas dizer ao senhor que critica os sindicatos enquanto coveiros de muitas... O senhor Jorge Rocha, de muitas empresas, e dizer-lhe que isto não é uma cassete, aquilo que eu estou a dizer. Basta que esteja atento e que se consiga olhar para o lado com olhos de ver. E aqui não existe, com certeza, nenhuma retórica, porque nós vivemos, todos nós, trabalhadores, vivemos no mundo real. E dizer ao Sr. Jorge Rocha, deixa ao mundo real e consiga olhar ao seu redor e vai perceber realmente que aqui não há nada de maoísmo, há sim de neoliberalismo, que é aquilo que nós assistimos na política do governo. E basta isto para dizer que realmente continua a existir fortes dificuldades na vida das pessoas, continua a existir desemprego, mesmo que o senhor não queira vislumbrá-lo, continua gente a passar fome, mesmo que ao lado do senhor ninguém passe, mas isto é uma realidade. E quanto a Marina Pereira, aqui de São Miguel, que falava na carga horária excessiva dos trabalhadores, portanto, os trabalhadores muitas vezes sujeitam-se a isso porque a precariedade do trabalho assim o exige, porque têm medo de perder o emprego, não? Exatamente. Cada vez mais os trabalhadores sujeitam-se. É? Cada vez mais os trabalhadores têm medo de poder reivindicar os seus direitos e elas não estão a pedir nem mais nem menos do que aquilo que a lei lhes confere. Portanto, e num Estado de Direito existem deveres e existem obrigações e elas têm que ser cumpridas de ambas as partes. O trabalhador cumpre com a sua parte, que é a sua mão de obra. A entidade patronal terá que pagar por ela, por aquilo que está contratualizado. Se assim não é, há aqui uma quebra de uma das partes. E o trabalhador tem toda a legitimidade de reivindicar aquilo que é dele. Mas cada vez menos o pode fazer. Porque quando diz eu quero que me pague os meus direitos, eu quero que cumpra em relação a mim com o trabalho que eu prestei, as entidades patronais, não estou a dizer que é geral, mas estou a dizer que isto se passa e muitas vezes a única coisa que dizem é a porta é a serventia da casa. Podem ir embora, que eu tenho mais não sei quantos milhares de desempregados que gostariam muito de estar aqui a ganhar metade daquilo que vocês ganham. Isto é criar medo, isto é criar pânico às pessoas e as pessoas, pelas fortes necessidades, muitas vezes sujeitam-se, vão-se calando e só recorrem aos sindicatos para lhes resolver estas situações, muitas vezes já tardiamente. Muito bem, Paulo Marques, muito obrigada por ter vindo à Estação de Serviço falar sobre os direitos dos trabalhadores nesta véspera do 1º de maio. Foi a Estação de Serviço precisamente sobre os direitos dos trabalhadores em vésperas do 1º de maio. Boa tarde.